A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. E você está assistindo a Bíblia Responde. No nosso vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre pecados, hoje eu vou falar sobre a prostituição. O que a Bíblia fala sobre esse pecado? O primeiro texto que eu quero citar está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Primeira obra da carne que Paulo cita nesse texto, prostituição. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, quem pratica essas obras, coisas semelhantes a essas, quem pratica prostituição, não herdarão o reino de Deus. Então esse texto é bem claro em dizer, esse pecado, bem como todos os outros pecados, quem vive nessa prática não entra no céu, não herda o reino de Deus. Vamos ver um outro texto bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala assim, versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha o que esse texto fala. A vontade de Deus é a nossa santificação, que nós possamos nos abster, que nós possamos rejeitar, desprezar, viver sem prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aí lá no versículo 7 fala assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Eu sei que isso aqui é muito óbvio, muito evidente. Todo mundo sabe que prostituição é pecado. Todo mundo sabe que a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos desse tipo de pecado, bem como de todos os outros pecados. Eu vou ler aqui um outro texto bíblico, mas eu quero falar sobre um outro tipo de prostituição, que muita gente não se atenta para esse tipo de prostituição. O texto que eu quero usar é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Ele fala assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é meretriz? Prostituta? Aí Paulo fala assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo, o meu corpo é membro de Cristo, e eu vou pegar o meu corpo, que é membro de Cristo, eu vou juntar o meu corpo, membro de Cristo, com uma prostituta? Aí ele responde aqui, absolutamente não. 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Então, quando o homem faz sexo com uma prostituta, os dois estão unindo seus corpos. Os dois, naquele instante do sexo, se tornam uma só carne. E isso deveria acontecer somente entre marido e mulher. Aí ele fala assim, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Ou seja, o seu corpo não é seu, o seu corpo não te pertence, o seu corpo é de Deus. Versículo 20, porque fostes comprados por preço, agora pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Mas eu falei que existe um tipo de prostituição que as pessoas não se atentam. Você pode dizer assim, eu sou um homem casado, eu tenho minha esposa, ou você pode dizer, eu sou uma mulher casada, eu tenho meu esposo. Essa palavra não serve para mim. Mas existe a prostituição até mesmo entre marido e mulher. Aí você vai ficar com dúvida e vai perguntar, mas como isso é possível? É possível o marido se prostituir com a sua esposa? É possível uma esposa se prostituir com o próprio esposo? Sim, é possível. E acontece muito. Eu vou explicar por quê. O que é a prostituição?
Prostituição é você usar o seu corpo como moeda de troca. Você usar o seu corpo para firmar algum tipo de negócio. Toda negociação que envolve o corpo como sexo, um beijo ou ato sexual, qualquer tipo de transação utilizando o corpo como uma moeda comercial, uma moeda de troca, isso caracteriza a prostituição. Exemplo, uma esposa que fala para o marido, eu quero que você faça isso. Se você não fizer, greve de sexo, ou só vai ter sexo se fizer isso. Isso nada mais é do que prostituição. A mulher que faz isso, ela está se prostituindo. E se o marido aceitar isso, ele está se prostituindo com a própria esposa, porque ela está usando o sexo para conseguir o que ela quer. Ela está usando o corpo dela como uma moeda de troca. E a Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. Ou seja, não se pode usar o próprio corpo como uma transação comercial, mesmo dentro do casamento. A Bíblia diz em Hebreus 13:4 que o matrimônio é digno de honra e o leito sem mácula, porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Ou seja, não pode ter impureza dentro do casamento. A cama do casal não pode ter mácula, não pode ter mancha, não pode ter defeito, impureza. Então a mulher que usa o sexo como uma moeda de troca para conseguir alguma coisa do marido, ou vice-versa, isso é prostituição, isso é pecado, isso é uma abominação para Deus. Aí você vai dizer assim, uma outra questão envolvendo prostituição. Alguns países na Europa, por exemplo, a prostituição é legalizada. Então, em alguns países, a prostituta, ela tem uma carteira de trabalho assinada, é legalizada. E aí o que acontece nesses países? Muitas vezes essas prostitutas, ela pega o dinheiro do seu trabalho de prostituição, tira 10% do seu dinheiro de prostituição, separa 10% e dá o dízimo para a igreja. Ou então pega o dinheiro de prostituição, chega até o pastor e fala assim, vou dar uma oferta para a igreja, com o dinheiro da prostituição. Aí você vai dizer assim, mas ali é legalizado. O que Deus pensa sobre isso? Vamos ver na Bíblia o que Deus pensa sobre isso. Deuteronômio capítulo 23, versículo 18. Deus fala assim, não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então, eu não posso fazer uma obra na igreja usando dinheiro de prostituição. Eu não posso aceitar dízimo de prostituta, porque esse dinheiro é um dinheiro sujo, é um dinheiro conseguido através de pecado. Deus não aceita esse dinheiro. Deus fala assim, dinheiro de prostituição, não traz para minha casa, não traz para o meu altar. Então, é pecado. Ah, mas o homem, a lei dos homens permite, mas a lei de Deus não permite. Então, se Deus proíbe, é pecado. Então, toda forma, todo tipo de prostituição é pecado. O ideal de Deus é um homem e uma mulher, um casamento cristão. Um único homem, uma única mulher, vivendo a vida comum do casamento, uma aliança com Deus. Então, qualquer sexo fora do casamento, não sendo casado, é fornicação, como eu já falei em outro vídeo. Sendo casado, mas traindo a sua esposa, traindo seu marido, é adultério. Ou sexo em troca de dinheiro, em troca de favores, é prostituição. Tudo isso é pecado. Adúltero não entra no céu. Fornicário não entra no céu. Prostituta, prostituto, quem se prostitui, quem paga, quem aceita dinheiro, não entra no céu. Então o sexo deve ser entre marido e mulher, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Isso encerra o nosso vídeo de hoje sobre prostituição. No nosso próximo vídeo eu vou falar ainda sobre pecados de imoralidade sexual, eu vou falar sobre o homossexualismo. Então, você tem dúvidas, você quer enviar perguntas, você pode enviar para o nosso e-mail ou para o nosso Facebook, que está aparecendo agora no seu vídeo. Nos envie sua dúvida, sua pergunta, sobre o que você quer que eu grave um vídeo, respondendo a sua pergunta. Bom, você que quiser fazer uma visita até a nossa igreja, nós estamos aqui todo domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, e toda quarta-feira e todo domingo nós temos culto, você pode nos fazer uma visita, o endereço vai aparecer no final do seu vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, saiba.
a Bíblia responde.